Primeiro vai entrar a manchete justamente sobre essa notícia aí, hashtag apagão, hashtag mortes, porque as fortes chuvas de sexta-feira causaram mortes também aqui no estado de São Paulo, não só na Grande São Paulo, mas em cidades do litoral, do interior. Apagão deixa centenas de milhares de paulistanos sem luz por até 4 dias. A gente diz até 4 dias porque a gente está hoje, terça-feira, no 4º dia desse caos. Mas se estender para amanhã, e pode ser que se estenda, a Prefeitura de São Paulo já trabalha com essa possibilidade, a gente vai para o 5º dia de um apagão para boa parte aí da região metropolitana de São Paulo. Pode colocar uma matéria do UOL aqui na tela, Thiagão, boa, que ilustra talvez a principal atualização, a mais recente atualização sobre esse caos. Segundo a Enel, que é a responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo, 200 mil imóveis continuam sem energia elétrica depois de 88 horas, agora 90 horas, desse temporal da última sexta-feira. Imagina, quase 100 horas sem eletricidade em casa, né? Na sexta-feira, último dia 3, foram registrados ventos de mais de 110 km por hora, né? Rajadas fortíssimas de vento, que derrubaram centenas de árvores pela cidade. Muito provavelmente você que mora ou se desloca pela cidade de São Paulo viu uma ou mais árvores caídas aí ao longo do fim de semana. E, consequentemente, prejudica a fiação elétrica, né? Muitos e muitos e muitos fios de eletricidade expostos nos postes aí espalhados pela cidade. A combinação disso com queda de árvore é esse caos todo em cadeia, praticamente, de apagão aí de energia elétrica. A previsão de normalização total dada pela Enel é até hoje à noite, terça-feira, dia 7 de novembro. No total, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. É lógico, os relatos mais graves são aqueles de pessoas que dependem de geladeira, de energia elétrica, para conservar medicamentos, por exemplo. Medicamentos de milhares, às vezes dezenas de milhares de reais, que custam alguns medicamentos bem mais caros, raros, ou equipamentos também para manutenção de saúde ali, que depende de energia elétrica. Então, esses são os casos mais graves, fora os problemas de abastecimento de comida, em casas, em comércio, funcionamento mesmo de muitos comércios. A gente mesmo aqui no Flow News ontem não conseguiu ter a nossa programação normal, por exemplo. Nenhum dos nossos programas aconteceram ontem, porque não tinha energia. Tal qual sexta-feira. A gente já teve problema no Trending Topics sexta-feira, antes da chuva, já estava instável a situação, a gente caiu 2 vezes, conseguiu terminar o programa, mas à noite, por exemplo, o Rafa não conseguiu apresentar o Flow News, porque não tinha mais energia, e assim se estendeu até hoje à noite, até ontem à noite, perdão. Aqui na região dos estúdios Flow, a gente fica mais ou menos aqui no Morumbi. Então, vários pontos da cidade ainda muito prejudicados em decorrência desse caos todo. Eu vou colocar um vídeo para vocês na tela, para exemplificar a força dessas rajadas de vento de sexta-feira. Olha isso, bicho. O teto ali dessa mecânica, o portão, tudo voando. Loucura, né? Aparentemente caindo até granizo também. Gente do céu. Olha a força, olha o quanto balança essas árvores ali que estão sendo filmadas. Não à toa muitas árvores caíram, né? Cara, que loucura, que loucura. Isso aconteceu na sexta-feira. Aqui um exemplo de panelaço comemorando a volta de energia. Esse vídeo é de domingo à noite, uma região da zona sul de São Paulo. Assim que voltou a energia, que era um bairro praticamente inteiro sem energia, o pessoal começou a comemorar gritando na janela, fazendo panelaço. Que loucura, né? Que ponto a gente chega, né? Cada situação que a gente vive, bicho. E aí, é lógico, a gente tem um jogo agora, né? Passados esses primeiros dias de caos, um jogo de empurra, como a gente tradicionalmente diz, sobre responsabilidade, né? Aí uma pessoa, um órgão empurrando para o outro, por isso que até que a gente criou essa enquete para entender, na opinião de vocês que estão assistindo o programa, qual é o principal responsável, quem é o principal responsável. Nessa participação na Globo News de um promotor de justiça de São Paulo, ele fala sobre a responsabilidade da Enel, né? Da Enel como a terceirizada responsável aqui pela distribuição de energia, tendo o serviço questionado. A Enel alega que não é culpa dela, que a cidade tenha tantas árvores e que caem sobre os fios. Isso realmente é uma verdade. Mas não podemos aceitar o fato de que a empresa não tem equipes para fazer frente a esse tipo de situação. Isso é inaceitável. E a Enel teve um corte de funcionários recentemente, a Enel não consegue nem dar conta de atender os telefonemas de quem está sofrendo com isso ao longo dos últimos 4 dias. Então, há sim uma responsabilização muito grande também nas costas ali
dessa empresa terceirizada da Enel, né? Há também questionamentos nas redes sociais sobre o governador Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo. Ele dá uma entrevista coletiva ontem dizendo que o grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, como se as árvores fossem o problema. E não é a árvore que é o problema, né? Pô, a árvore, ela faz parte do problema ali, mas ela não é um problema. O problema é você não conservar, você não podar, você não ter um grande projeto de esconder essa fiação na parte subterrânea da cidade, por exemplo. Esses é que são os grandes problemas, né? A Prefeitura de São Paulo também é muito questionada, porque o Ricardo Nunes, prefeito, também deu uma entrevista coletiva ontem, e nessa entrevista coletiva ele fala sobre instaurar uma taxa. Eu vou até colocar um trechinho aqui dessa entrevista para vocês. Você já tem, pela regulação, uma possibilidade de fazer a cobrança de uma taxa de serviço, que tem um nome mais específico. Qual que é mesmo aquele? O governador Taxa de Alfundo, melhoria. Tarcísio. Contribuição de melhoria, né? Agora, o que isso vai fazer? A gente tem conversado com a Enel, acho que eu já fiz umas 3 reuniões com a Enel, já fiz reunião com o Sandoval desde o ano passado. Nós estamos tratando disso. Acho que começou ano passado, outubro do ano passado, foi uma das primeiras reuniões, onde a gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Não. Pô, é sacanagem, né? A gente já tá tudo lascado, ainda vai vir mais uma taxa para supostamente viabilizar esse projeto de aterrar a fiação aqui da cidade, a fiação elétrica. Já voltou atrás depois dessa entrevista concedida ontem à noite, mas é um absurdo, absurdo atrás de absurdo, né? Então, de certa forma, a culpa é da população, que não tá pagando essa taxa ainda. Pelo amor de Deus, né? Então acaba que todas as frentes são questionadas de alguma forma, a Enel, a Prefeitura, o governo do Estado. Eu consigo até questionar o governo federal, pensando que a gente não tem um grande plano nacional, né, para atender todas as cidades, os estados do país, com relação a esse caos climático que a gente está vivendo e que não é mais exceção, já é uma realidade, né, esses eventos extremos. Então, essas fortes rajadas de vento, que são consideradas recorde aí na história da cidade de São Paulo de sexta-feira, provavelmente vão se repetir daqui a pouco, com verão, chuvas de verão. E aí, a gente não tem um grande plano nacional para conter isso, né? Os problemas no litoral, essas ressacas também que a gente vai falar agora na sequência cada vez mais fortes, me parece ser um problema geral, nacional, estadual, municipal. Todas as frentes políticas tinham que agir por trás desse problema. A gente claramente não está preparado, e quando eu digo a gente, é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, você que está em outro estado e outra cidade também certamente tem esse mesmo pensamento, essa mesma percepção. Deixem o like aí no nosso Trending Topics, hein? Dá o seu joinha aí, vamos que vamos.